conosco. E hoje a gente vai falar da sua dor. Como fisioterapeuta, eu preciso te perguntar: qual é a sua dor? Aonde dói? Quando começou a sua dor? Por que começou a sua dor? Né? E hoje eu quero falar de uma dor que geralmente no inverno tende a piorar. Não que as outras não venham a estar presente, né? Mas nós temos a dor na coluna cervical. Às vezes essa dor na coluna cervical, ela começa na coluna cervical, ela vai para a cabeça, às vezes vem para os ombros, vai para os braços, chega até no peito, às vezes dá uma dor no peito. E vou te falar mais. As dores da coluna cervical, ela pode atingir as nossas vísceras. E quando atinge as nossas vísceras, acabam gerando outras compressões. Tudo no nosso corpo está interligado. E então a gente tem que pensar: partiu da sua coluna cervical. E para isso, nós precisamos pensar também de conscientização. Recentemente eu escutei uma pessoa falando: mas a pessoa não tem conscientização, não tem conscientização do que está fazendo errado, porque não quer. Porque hoje nós temos a internet. E a internet, ela traz tudo para nós. Ela traz tudo que nós fazemos de incorreto com o nosso corpo e ela nos conscientiza. O que acontece é que muitas vezes nós nos negamos, nós permanecemos no erro. E aí eu quero falar uma coisa para você, que às vezes nós orientamos, nós falamos e você permanece. Eu quero falar que o seu corpo vai gritar mediante os anos da sua vida. E depois que ele gritar, você vai ter que pedir socorro. E o socorro muitas vezes vai ser o médico mesmo, que nos ajuda. Mas você vai ter que ter gasto com isso. Tendo gastos, ainda você vai ter que tomar medicamento. Medicamento é tóxico. É tóxico, vai aliviar, vai tratar a sua dor, mas é tóxico. E a partir disso, muitas vezes, falando da sua coluna cervical ou qualquer parte da sua coluna vertebral, pode ser que você vai precisar de fazer uma incisão cirúrgica, um procedimento cirúrgico. E um procedimento cirúrgico vai te limitar. Então, quando nós falamos de conscientização, eu como fisioterapeuta, eu preciso lembrar, né? Como é? Eu te pergunto agora, como é que é a sua postura? Mesmo que você seja uma pessoa jovem, quantas vezes eu me deparo com meninas de 14, 16 anos que estão na rua já com o tronco todo flexionado, o pescoço lá na frente. E eu vou te dizer uma coisa, olhando, quando eu vejo essas pessoas caminhando, eu vejo que esses jovens, às vezes, parece que já está até estruturado. Quando uma coisa está estruturado, é mais difícil para um fisioterapeuta, para um médico, para um tratamento. Então, isso tudo está relacionado com a nossa postura. E aí eu vou te perguntar para você, nós temos a nossa postura na inércia e também no movimento. E às vezes você pensa: eu não faço nada, eu estou parado. Mas eu te pergunto, quando você está parado, vamos dar alguns exemplos de quando nós estamos parados. Quando você está deitado ou deitada, qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Você passa a noite toda na mesma posição? Como é o seu travesseiro? Como
Como é que fica as suas pernas, os seus braços? E aí eu vou te dar um exemplo, que às vezes eu encontro pessoas onde eu chego, uma perna está dobrada, o braço está debaixo do pescoço e atrás do pescoço. E aí eu fico pensando, se ele passou a noite daquele jeito, não vai gerar uma lesão? Ou você ainda pode me dizer se tem muitas pessoas que gostam, eu não estou tirando a pessoa que gosta ou já é acostumado. Você passa a noite deitado de barriga para baixo, de decúbito ventral? Você já imaginou, que eu já falei sobre isso, mas que quando você está de barriga para baixo, você tem que rodar o seu pescoço, rodando o seu pescoço, você também gira a vértebra, gira e faz uma compressão no nervo e no disco vertebral? E se você passa horas e horas nessa posição? Então, às vezes também, nós temos um outro exemplo. Você que já é idoso, você que já é idosa, e hoje não é só o idoso, somos todos nós, que passamos 5 horas ou até mais de frente, ou então com a cabeça flexionada, olhando para o quê? Para o celular. E aí você não entendeu, mas quando nós estamos nessa posição curvada, acaba que nós inclinamos o pescoço, nós fazemos uma distensão nos músculos da nuca, nos músculos do pescoço, na relação do ombro, porque quando você faz essa flexão, você acaba elevando os ombros inconscientemente. E aí o que acontece? Isso faz com que as facetas da vértebra, os processos articulares, eles se aproximam. E aí começa essa atividade sua, começa a acontecer de forma repetida. Por quê? Porque se tornou um vício, o celular é vicioso, né? Então, você fica ali naquela posição. Vai gerar, sim, primeiramente uma compressão. E se você ainda tem o bico de papagaio, aí que o negócio vai, o bico de papagaio vai empurrar o tecido e vai gerar uma dor. Ah, aí eu quero te falar. Não vai adiantar você que já está com o pescoço lá embaixo, tentar agora, depois que eu falei, começar a estender rapidamente. Esse processo precisa ser lento. Esse processo precisa ser reeducado. Você precisa ter consciência que isso, do mesmo tempo, do mesmo jeito que demorou muito para você criar essa malformação, essa degeneração, você precisa buscar reeducar de forma mais lenta. E aí, você precisa pensar, como é que eu posso melhorar os músculos, a cabeça, o pescoço, o ombro? Esse posicionamento de forma repetida acaba, sim, vou repetir, levando a compressão dos nervos, promovendo um espasmo muscular, e você vai ser, sim, limitado a fazer movimento. Então, nesse tempo agora que está mais frio, aqui em Brasília nós temos uma coisa muito boa, é frio, mas o sol também é quente, então a gente sente também essa relação do calor em determinados horários, né, do dia. Então, você precisa sim
ter essa consciência de fazer, às vezes, movimentos simples que possam ajudar. E, para isso, nós precisamos lembrar de outros fatos que podem, sim, gerar dor no seu pescoço, gerar dor no seu tórax. Então, eu vou dar um exemplo de nós mulheres. Nós temos uma tendência grande de colocar blusas que amarram no pescoço, blusas que ficam muito apertadas, sutiãs apertados, por várias horas, e até o biquíni. Hoje eu já não vejo tanto, mas às vezes quando eu vou atender uma senhora ou um senhor, e às vezes a senhora, né, ela tá com o biquíni amarrado aqui na nuca. Isso leva o pescoço para frente, faz uma compressão para frente. Então, tudo, às vezes, até um brinco pesado, um brinco que está apertando, vai gerar uma compressão, vai gerar uma tensão da musculatura. E isso tudo é só mudar, é só perceber. Às vezes o que falta é a gente fazer uma retrospectiva. O que eu fiz para que eu começasse a ter dor? Então, falando dessa relação de puxar para baixo, né? Eu tô com essa postura toda encurvada. E aí, vamos pensar. Com o decorrer dos anos, vem a ação da gravidade. E a ação da gravidade, ela não perdoa ninguém. Ela joga tudo para baixo. A única coisa que sobe com a ação da gravidade, com a idade, se você não escova os dentes de forma correta, a gengiva sobe. E aí, geralmente tem outro dano também, que é uma perda dentária. Então, a gente ainda tem que saber como escovar os dentes, principalmente quando a gente chega nos 50, 60 anos, para que a gente não venha perder o dente. Porque uma gengiva alta também pode, sim, deixar o dente mole e uma possibilidade maior de infecção. Consequentemente, você pode vir a perder o seu dente. Só nesse caso que a gravidade ajuda, mas não ajuda, né? Porque gera um dano. E aí, eu quero vou dar um espaço aqui só para falar um pequeno pensamento. A bondade que você faz hoje volta para você amanhã. Então, não deixe de fazer o bem, tá? O ciclo da vida de um cristão é fazer o bem. E aí, agora eu quero falar o que nós, fisioterapeutas, podemos fazer para ajudar. Como que eu posso orientar você? Então, quando nós falamos das disfunções da coluna cervical e torácica, então, cervical, pescoço, torácica, é desse carocinho maior que nós temos, até quase lá abaixo das costelas, nós temos as vértebras torácicas bem mais larga, bem mais forte, né? Temos que repercutir, temos que pensar que isso tudo, né, as disfunções vão repercutir nas vísceras, vão repercutir nos órgãos abdominais e também, como eu te falei, vai repercutir nas articulações.
E pode sim, eu quero falar para você que pode sim. Às vezes uma lesão na sua cervical pode repercutir lá na sua lombar, lá no seu pé. Porque quando nós estamos com muita dor a nível de pescoço, ombro, acaba que a gente começa a compensar. E aí os nossos membros inferiores, a nossa pelve, começa também a gritar, a falar, ó, tá fazendo uma pressão. Então, eu vou te orientar a algumas coisas. Primeiramente, aonde você está sentado? Então, se você está sentado ou não estiver sentado, eu vou te orientar o quê? Sempre tenta sentar em uma cadeira onde ela seja uma cadeira dura, uma cadeira de madeira. Nada de ficar sentando em sofá, onde você vai deslizando e vai ficando confortável e vai ficando torto. Principalmente você que tem dor na coluna. Sente numa cadeira mais durinha, onde você vai ter sim a possibilidade de sentir que a sua pelve, que os seus dois ossos, né, do isquio, esteja lá atrás, bem posicionado. Você vai encostar a sua coluna toda na cadeira. E você vai ter um ponto de referência lá na frente, porque o seu pescoço também vai estar alinhado. Você já imaginou essa postura? Você já ficou nessa postura? Então, quando nós ficamos nessa postura, aí os ligamentos, os nervos, a circulação, as artérias, tudo está alinhado. Consequentemente, passando-se algumas horas e alguns dias, a sua dor vai diminuir. Mas aí eu estou aqui diante de você e vamos novamente pensar que você está sentado. Então, os seus pés têm que estar bem apoiados. É interessante que você não fica com seus pés em pêndulos. Porque, novamente, eu te falo, se os pés estão em pêndulos, acaba que isso tem um reflexo também na sua pelve, nos seus membros inferiores. Nós vamos voltar a falar das dores nas pernas e também na coluna lombar. Mas isso reflete uma pessoa que tem muita dor nas pernas por causa de varizes. Se as pernas estão em pêndulo, acaba que o sistema linfático, o sistema circulatório em si, ele não consegue bombear. Ele não consegue levar a linfa de forma correta. Tá? Então, você está posicionado. Então, agora eu vou te orientar a você fazer alguns movimentos simples. Apenas deixe os seus braços ao longo do seu corpo, bem pertinho do seu corpo. Ele encostou no seu corpo, está encostadinho. Agora, leva o seu braço, os seus braços, as suas mãos, em direção ao piso. Abaixa o seu ombro. Muitas vezes, as nossas dores estão relacionadas, por quê? Porque a gente levanta os ombros e muitas vezes tem até essa relação. A pessoa está carregando o mundo nas costas, está carregando todo o sofrimento nos ombros. Abaixa os seus ombros, fica lá. Novamente, quando eu falei que você deixa o braço bem pertinho do seu corpo, você está deixando eles alinhados. A circulação está sendo bem feita. E aí, tá, você relaxou aqui. Você levou lá para o solo. Mas aí eu vou te sugerir outra coisa. Meu braço até 90 graus não dói. Então, traz ele para 90 graus.
Traz ele para 90 graus, é como você abrisse os braços e quisesse voar. E aí você mantém nessa posição de 90 graus. Mantém por alguns segundos. E deixa eu te falar, aqui cabe você fazer a flexão ou extensão do punho. Porque quando nós fazemos flexão e extensão do punho, acaba que o alongamento é melhor. E aí tem, assim, estudos que falam que o músculo, o tendão do músculo, quando ele está alongado, ele é um tendão mais forte. E há uma possibilidade menor de lesão. E aí vamos pensar. Agora você está aí, alongou o braço que estava doendo. Agora você vai tentar, nessa posição do braço pertinho, você vai tentar levar o ombro em direção à sua orelha. Em direção não, você vai levar o ombro no alcance da sua orelha. Então, quando nós fazemos esse movimento também, a gente melhora a circulação e a gente fortalece um pouquinho o trapézio, o deltoide, que está tudo interligado. E você pode, eu gosto muito como fisioterapeuta, de evitar o movimento de rodar, tá? Eu acho que todo giro, toda rotação que você repete, ela acaba pinçando o nervo. Então, é interessante você sempre pensar, tá dentro do ângulo correto? Eu estou fazendo essas atividades num tempo bom, porque às vezes nós nos deparamos também com pessoas que estão fazendo o exercício, mas estão fazendo o exercício no automático. Às vezes até tá doendo e a pessoa tá lá, movimentando o ombro e tá doendo. Mas porque ele viu, ele pensa, é quantidade. Não é quantidade. A gente precisa pensar o quê? É qualidade. É qualidade do movimento. Então, eu já te orientei 3, 4 movimentos. E aí você pode sim, nessa posição onde você está com a coluna bem apoiada, você pode sim, lentamente, tentar levantar o seu queixo. Quando você levantar o seu queixo, não vá além. Como eu te falei, a pessoa que já tem uma deformidade, uma pessoa que já tem uma lesão, se ela levanta bruscamente o queixo, aí ela pinça novamente. Então, você tem que elevar o seu queixo, mas numa altura onde você só sente alongar. Sentiu alongar? Todo o alongamento, ele precisa ser mantido, no mínimo, 30 segundos, principalmente idosos. Não faça alongamento rápido, não faça alongamento no automático. Perceba como o seu corpo está sentindo. Perceba como que se isso está sendo bom ou não. E aí a gente vai passar por uma outra relação. Eu falei de alguns exercícios, algumas mudanças que você pode fazer e melhorar. E aí eu vou falar só mais um do exercício e depois eu quero falar do quente e do frio, tá? Que é muito importante. Quando está muito doloroso para os idosos, eu quero falar do quente e do frio. Quero falar para você ainda desse movimento do pescoço. Você tá com a cabeça certinha, mas aí você pode ir com o queixo para frente e com o queixo para trás. Ir com o queixo para frente e com o queixo para trás. Eu não sei se está tendo alguma dúvida, mas se tiver dúvida, ligue e pergunte.
tá? E nós, eu e a Luciana, estamos aqui para receber vocês. Se vocês quiserem vir aqui antes, principalmente antes, né, marcar um horário, nós estaremos aqui para orientar vocês. Então, esse movimento também permite uma mobilidade, não vai gerar danos para o seu pescoço, não vai lesionar. E agora eu quero falar com você sobre a utilização de calor e frio. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o calor sim é agradável. O frio também, eu amo colocar gelo em mim e tem pessoas que gostam muito do gelo. Mas tanto o calor, né, bolsa de água quente, como o gelo queimam. Então, primeiramente, quando você tiver com muita dor, você pode sim fazer a atividade que eu orientei, mas depois você pode colocar um calorzinho ou colocar a bolsa de água fria, bolsa de água quente ou fria. E aí, você antes de colocar, eu gosto muito de colocar ou uma toalha bem fininha ou, eu esqueci, ou uma fronha, principalmente aquelas fronhas que estão bem velhas também, porque aí não vai queimar, mas o gelo vai passar rapidamente. E nós estamos direto de Lusiânia. Seu Efigênio, bom dia. Na graça de Deus e com o amor de Maria. A doutora Luciana não veio. Ela deve estar nos ouvindo. Você já faz, seu Efigênio? Que bom. Inclina, né? Você vem e inclina. Interessante esse também. Gente, olha como é interessante o que o seu Efigênio está falando. A gente passa a mão por cima da cabeça. Ele falou na orelha, mas nem precisa ser na orelha. A pessoa que tem muita dor pode ser em cima da cabeça e traciona. Além de você puxar aqui, você pode abaixar o ombro, né, seu Efigênio? Aí abaixando o ombro alonga mais ainda. Isso. Flexionar? Ótimo. É muito bom, mas eu quero. Seu Efigênio, sempre tenta fazer lento. Nada muito rápido, tá? Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Ah, ótimo, muito bem. Novamente, ele está dando um outro exemplo muito bom de nós pegarmos um cabo de vassoura, um cano, alguma coisa e elevar à frente e elevar. E nisso tudo, quando a pessoa. Aham, muito bom, seu Efigênio, muito bom. Aham, aham. É,
Esse é excelente, mas não é tão fácil, né, seu Efigênio? Esse é mais complexo. Esse aí é para os fortes, né? É, esse é para os fortes. É. Você faz atividade física todos os dias ou você tem assim, um intervalo, dia sim, dia não? Como que é, seu Efigênio? Muito bom também. É. Uhum, muito bom. E a relação com calor? Você coloca quente e frio, seu Efigênio? E você coloca bolsa de água quente, bolsa de água fria? Ótimo também. Aham. Ó, pelo jeito você já passou por algumas sessões de fisioterapia.